Então, bom dia. Aqui tem uma pergunta que não é... Deixa eu ver. Dependia, né, da matrícula do aluno. Fazia desse jeito, né, para que as pessoas, né, evitem colar. Então, vamos fazer assim agora. Então, o assunto de hoje são resolução de prova, né? Ok. Então, vamos lá. Isso aqui. Então, se vai, T vai de R2 em R3. Né? É linear. E tarará. Então, deixa eu ver aqui mais pedir. Encontre o núcleo e verifique se é isomorfismo, né? Deixa eu começar aqui. Isso. Pronto. A minha função é essa. Isso. Ok. Aqui, esse aqui é um número, né? K-11. K era o número da matrícula do aluno. Então, vamos pensar que a matrícula seja 9. Então, aqui dá menos 2. Aqui também dá 9 mais 11. Dá 20. E aqui, 9 mais 11 e 20. E aqui, 9 menos 11 dá menos 2. Com esse menos vai dar mais. Mais. Bom, não interessa aqui, tá? É um tipo de função. Então, encontre a imagem, encontre o núcleo e isso. Eu vou pedir mais uma coisa aqui, tá? Talvez você... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, vamos pedir que esse aqui seja linear, tá? Vou colocar vou acrescentar isso, tá? Mostre que E é linear. Bom, então se T, vou colocar assim, é dado por... Pronto, então temos isso, tá? Essa pergunta já praticamente abrange, né, quase a primeira parte do capítulo 5. Bom, então, agora vamos colocar a solução. Isso. Ok. O que eu tenho que fazer para mostrar que T é linear? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para que T seja linear? Bom, para mostrar que T é linear, deve satisfazer duas condições, né? Perdão. Isso, né? Então, devemos provar que T satisfaz duas condições. As duas condições, né? De uma transformação linear, tá? As condições de uma transformação linear. E quais são, né? Vou fazer de novo mais uma vez. Quais são essas duas condições, né? A primeira é isso, T de U mais V igual a T de U mais T de V, né? Então, devemos provar, vou copiar aqui do seu colega, que T de U mais V deve ser igual a T de U mais T de V, certo? Isso para qualquer U e V. U, V,
V, que estão no domínio da nossa função, né? Que estão... Para nós escrever assim. Nosso domínio aqui é R2, tá? Então, em R2. Aí. Tá bom? Essa é a primeira condição, né? A segunda eu vou escrever depois, tá bom? Bom, isso aí é tranquilo, né? Você vai calcular quanto vale isso, calcula, e depois você calcula isso aqui. E compara se são iguais. Nada demais, tá? Então, vamos ver. Eu vou calcular isso aqui primeiro. Ok? Então, vamos fazer assim. Vamos supor que U tem alguma cara, tá? U seja igual um elemento do domínio, tá? Então, seria mais ou menos assim, XY. Então, vou colocar AB, ok? O que deu aqui? Supondo que AB é U igual a B e V, opa, e que V seja igual a outra letrinha, né? CD. Tá bom? Então, vamos provar que vou calcular T de U primeiro, de U mais V, e depois isso. Vamos calcular T de U mais V, certo? E devo mostrar que esse T de U mais V é igual a T de U mais T de V, né? Bom, quanto vale T de U mais V? Bom, seguindo, T de U mais V, bom, U vale isso, né? Então, aqui eu tenho AB. Isso aqui eu estou numa prova, estou escrevendo tudo, aqui é uma prova, né? Ok? Deveria dar tempo para resolver essa prova, né? Bom, então, aqui seria T de A mais C, vírgula, B mais D, ok? Bom, agora, uso a definição de T. Qual é a definição de T? Aqui em cima. É esse aqui. Deixa eu colocar, copiar e colar aqui. Opa. Uma coisa, outra coisa. Eu vou colocar nome aqui, porque senão eu já perdi uma aula da turma 2 que eu tinha perdido, mas, claro, recuperei, mas sofri para recuperar. Então, desde maio de 2021, turma 3. Ok. Vou fazer assim. Eu vou colocar aqui, só por enquanto. Aí. Então, essa é a regra de T de XY, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma, olha, aqui tem uma virgulinha, outra vírgula. Então, vai ter vírgula, duas vírgulas aqui, né? Isso aqui, tá? Aqui diz menos 2y. Cuidado, tá? Menos 2y. Tá? Esse detalhe foi um pequeno... Aqui não está dado o x na frente, tá? Mas isso não é problema, tá? Não se confunda. Bom, então, aqui vai ser... O que essa transformação faz, né? Ele pega os dois elementos que você tem aqui e transforma nesse outro elemento aqui, que está em R3. Então, ele faz o quê? Ele pega o x e multiplica por 20, por menos 20, e o y multiplica por menos 2, e faz essa continha aqui. Então, vamos fazer isso, tá? Para nós, o x é esse aqui, e esse aqui o y, tá? Esse é o y. Então, vai ser menos 2 vezes y. Só que y para nós é b mais d. B mais d. Certo? Menos 20 vezes x, né? Menos 20 vezes x. Mas não é x agora. É o x desse aqui. Então, aqui, a mais c. A mais c. Correto? Pronto. Segunda componente. Aqui é 20x, né? Então, 20 vezes x, né? Mas não é x, é o x aqui, quer dizer, a primeira componente. Então, A mais C, correto? Mais duas vezes y.
Y para mim, B mais D. B mais D. Correto? E a terceira componente é quanto? Zero. Ok? É zero. Então, agora, o que tem que fazer? Vamos fazer as contas, né? Vamos abrir um pouquinho. Então, aqui eu tenho menos 2B, menos 2D, menos 20A, mais C, 20C, etc, etc, etc. Vou deixar ele quieto, tá bom? E agora vou tentar calcular como é o P de U mais T de V, tá? Vou calcular agora quanto vale P de U mais o T de V. Esse trabalho não é difícil de fazer, mas às vezes causa... É um pouco tedioso, né? Tédio, né? Mas fazer o quê? Quanto vale P de U? Bom, P de U é nada mais P de AB. Quanto vale P de V? P de V é nada mais que, como que era, CD, né? CD. Então, agora é tudo rotina, tá? Agora vamos ver quanto vale P de AB. P de AB, usando a regrinha que eu tenho aqui, é nada mais que menos duas vezes Y, só que Y para mim é B, então aqui seria B. Menos 20 vezes X, ou menos 20 vezes o A. Correto? Vírgula, 20 vezes X, 20 vezes a primeira componente, VA, A, mais duas vezes Y, quer dizer, a segunda componente, B. Correto? Ok, isso aqui. E a terceira componente, zero. Mas, agora T de CD. Bom, isso dá quanto? De igual forma, é menos duas vezes Y, quer dizer, menos duas vezes a segunda componente, D. Correto? Menos 20 vezes a primeira componente, e aqui é C. Correto? Vírgula. 20 vezes X, quer dizer, a primeira componente, e aqui é C. Mais duas vezes a segunda componente, que nesse caso é D. Pronto. E depois, zerinho. Ok. Será que essa expressão é igual a essa expressão? Bom, vamos tentar desenvolver mais um pouquinho e você vai perceber que deve ser, né? Está pedindo aqui prova, então vou deixar ver. Esse mais esse. Então, vamos lá. Esse mais esse aqui. Isso, vírgula. E aqui, isso, né? 20 vezes A mais duas vezes B mais 20 vezes C mais duas vezes D, vírgula. 0 mais 0, 0. Pergunto para vocês, essa expressão é a mesma que essa expressão? Sim ou não? É a mesma, né? Trocando ordem, é a mesma expressão, tá? É a mesma expressão, tá? Né? É a mesma expressão, tá? Vemos, que não tem muito o que fazer agora, vemos facilmente que essas duas expressões são iguais, tá? É igual a T de U mais T de V. Pronto. Já tem uma parte, né? A outra parte também vai ser análoga, né? Agora, deixa eu ver. Isso. Vamos ver, a outra parte, né? É mostrar que isso já provamos, né? Agora temos que provar que alfa vezes T de U, né? Isso, T de U é igual a... Oh, perdão, né?
T de alfa U é igual a alfa de T de U, né? O alfa sai para fora. Onde alfa é um número real, certo? Pertence aos números reais. Deixa eu ver aqui, a gente coloca assim, isso. Pertence aos números reais. E este U é um número, perdão, um vetor do domínio, né? Ah, tá. Pertence ao domínio. E nesse caso, R2. Aí está. Então vamos provar isso, né? Ok, então, suponhamos, né, que U é um vetorzinho, né, que U, já que está em R2, ele pode ser escrito como XY, AB, tá? Eu prefiro AB para não confundir com a letrinha XY que nós temos, tá? Só por isso. E alfa real, né? Supondo que isso aqui já é isso. Bom, alfa já é real, tá? Então, deixa eu ver. Ok, temos. A gente tem agora, análogo ao que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou calcular isso aqui, ok? E vamos ver se é igual a isso aqui. Eu prefiro calcular isso primeiro, tá? E depois calcular isso depois, e ver e comparar se são iguais, tá? Tá bom? Dá para fazer de forma direta? Tá, eu já fiz várias vezes, ensinei de várias maneiras, né? Mas prefiro esse aqui, tá? Para não confundir, tá? Já se você tem mais esperteza, bom, você faz de outro jeito. Mas vamos fazer desse jeito aqui, que acho que não confunde ninguém. Então, isso aqui é T de alfa 1, né? Alfa vezes 1. Então, alfa vezes 1. Só que U vale isso. Ok? Bom, e agora isso aqui, vou fazendo passo a passo, né? T de alfa vezes A e alfa vezes B. Seria assim, né? Alfa vezes A e alfa vezes B. Correto? Deixa eu tirar um parênteses aqui, porque não precisa. Bom, agora eu utilizo o quê? Utilizo a definição aqui, né? Esse seria o x, esse seria o y, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ter duas virgulinhas. É menos 2 vezes y, então quer dizer, menos 2 vezes essa parte aqui. Ok? Menos 20 vezes x. 20 vezes x, quer dizer, a primeira componente. Ok? E aqui? Aqui é 20 vezes x, quer dizer, 20 vezes esse carinha aqui. Mais 2 vezes y, esse carinha aqui. E a terceira componente aqui é zero. Diz que é zero, então é zero. Pronto. Deixa aqui, por enquanto, e vou calcular isso aqui, tá bom? Dá para fatorar aqui o alfa, eu sei, tá? Mas deixa aí. Por outro lado, então, essa é uma forma mais tranquila de demonstrar. É, aí, vou calcular quanto vale isso. E vou comparar se são iguais ou não, né? Ok. T de 1, né? Quanto vale? Então, isso aqui é... Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, isso aqui é alfa. T de 1. Só que U vale AB. Certo? Deixa eu tirar um parênteses aqui. Está carregando muito. Opa. Ok. E quanto vale alfa T vezes D? Né? Então, deixa eu ver. Vai ter alfa. Alfa. Aqui. Quanto vale T de AB? Essa parte é fácil. Só substituir aqui A e aqui B. Então, vai ser menos 2 vezes Y, que nesse caso é B, menos 20 vezes, né? Menos 20 vezes X, que nesse caso é A. Vírgula, 20 vezes X, aqui, ó. 20 vezes X vai ser 20 vezes A, mais 2 vezes Y, que nesse caso é B. Vírgula, zero. Pronto.
Eu não sei se você enxerga aqui, se são iguais ou não, mas se você não enxerga ainda, mas eu acho que você já viu, essa expressão é a mesma que essa expressão, sim ou não? São a mesma, né? Não precisa muitas vezes já fazer, mas se você não ficou claro, eu vou colocar. E aqui, esse alfa, né? Vai entrar aqui, eu vou multiplicar a todos eles. Então, vou colocar aqui, aí vai multiplicar aqui, vou multiplicar aqui, vou multiplicar aqui. E você vê claramente, são iguais, tá? Então, logo, pronto. Eu tenho que alfa de t de u, t de alfa u, é igual a alfa t vezes u, ou t de u. Então, logo, t é linear, tá? Portanto, T é linear. Ótimo. Eu acho que ninguém deveria ter problemas com esse tipo de demonstração. Mostra que T é linear. Bom, tranquilo, tá? Bom, as coisas são simples aqui também, né? Porque estamos trabalhando com R3, R2, etc, tá? Bom, existe mais, né? Porque quando definimos transformações lineares, pode ser transformação linear de matrizes, etc, tá? Mas coisa que eu não vou pedir, porque a nossa matéria é simplesmente noções de álgebra linear. Então, já cumprimos mostrando que T é linear, tá bom? Agora passamos ao outro caso aqui. Isso. Agora vamos ao segundo item, que diz aqui, encontre o núcleo e a imagem, né? Encontre o núcleo e a imagem. Vamos lá. Vamos encontrar o núcleo, né? E como calculamos o núcleo? Bom, por definição, como é o núcleo? O núcleo são elementos de onde? Do domínio ou contradomínio? Digam. O núcleo são elementos do domínio ou contradomínio? Como é que é? Domínio. Domínio. Isso aí, domínio. Muito bem. Domínio. Então, vamos começar assim. É um conjunto, todo conjunto, desde que você entra na escolinha, né? No primeiro ano, lá, quando faziam desenhos, né? Na escola, a gente colocava chaves, tá? Então, o núcleo é formado pelos elementos do domínio. E como é o domínio nesse caso? O domínio é R2, tá? O domínio é R2. Então, devo escrever bonitinho, tá? Não posso escrever de qualquer jeito. Não vou escrever assim, tá? Tenho que escrever elementos, quer dizer, x, y, que pertencem ao domínio. Agora sim, são elementos do domínio. Não só isso. O que mais tem que acontecer? A imagem desse elemento, quer dizer, o t de este elemento, tem que ser igual a quanto? Deve ser igual a quanto? Isso aí deve ser igual a quanto? Deve ser igual a quanto? E Rafael e Camila estão respondendo 0, 0. Tem que ser igual ao elemento neutro, correto? Elemento neutro de qual? Do domínio ou do contradomínio? Muito bem, Camila, contradomínio. Isso aí, Rafael. Quer dizer, então, o contradomínio, então, qual é o elemento neutro do contradomínio? Qual é o elemento neutro do contradomínio? Isso. Essa vez ele tem 3 zeros, tá? Pronto. A partir daqui, o resto é fácil, tá? É só calcular, né? Aqui foi muito fácil. Encontre o núcleo e imagem. Podia ter pedido naquele momento, ele encontra a dimensão, tá? Como não pediu, deixa eu ver se não dá tempo para fazer isso. Podia, aliás, vou pedir mesmo, tá? Pedir a dimensão, tá? Mas não vai ser difícil, tá? Ok, então, eu tenho a vantagem de copiar e colar, mas você talvez não, então deixa eu escrever à mão, x, y, pertence a R2, esse aqui não tem como mesmo. Ok. Quanto vale isso? Ah, então tem que ir lá em cima mesmo, não tem jeito. T de xy é isso aqui. Opa, copia e cola, então. Agora sim, porque está difícil. Aí está. Essa é a definição de TXY. Aqui está.
Ok? Então, aqui tem um igual, tem que escrever igual. Tem um 0, 0, 0. Aqui tem que escrever esse aqui. E tem uma chavinha. Pronto. Isso me leva, veja. Então, pares de R2 tais que satisfazem essa equação. Mas essa equação é nada mais que isso tem que ser igual a 0. E isso tem que ser igual a 0. E isso tem que ser igual a isso. Ah, tá fácil. Tá, ok. Então, é a mesma coisa, deixa eu copiar e colar. É a mesma coisa que dizer que isto tem que ser 0. Ou, e aliás, isso tem que ser 0. E o 0 tem que ser igual a 0. Mas isso é óbvio, né? Então, deixa eu apagar isso. O que eu fiz aqui? Esse aqui tem que ser igual a esse aqui. Esse aqui tem que ser igual a esse aqui. E esse 0 igual a 0, tá? Esse aqui já está demais. Mas, de qualquer forma, isso me leva a um sistema de equações, tá? Certo? Isso me leva a um sistema de equações. Qual o sistema de equações? Opa, deixa eu centralizá-lo. Isso. Qual? Esse aqui é o meu primeiro sistema. E esse aqui é meu segundo sistema. Perdão, minha segunda equação. Ok? E esse aqui não vou colocar porque simplesmente uma igualdade trivial. Ok? Agora tem que resolver esse sistema, tá? Bom, aí você resolve do jeito que você sabe. Ok? Fazendo operações elementares. Tá bom? Deixa eu pensar. Ah, aqui tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Está somente trocar. O y está aqui na frente, tá? Então, na verdade, para que fique bonitinho, cuidado, aqui é 2y, tá? Então, deixa eu colocar desse jeito aqui. Então, menos 20x. Isso. Tá bom? Mas se você pensa direitinho, aqui tem uma coisa interessante. Essa equação é equivalente com essa equação. São a mesma equação. Certo? Essas duas se transformam numa única. Concordam comigo? Essas duas, esse aqui é equivalente com essa, tá? Então, vou eliminar uma delas, tá? Tá? Eliminei. Fica isso com essa. E vou dividir tudo entre 2. Vai ficar aqui 10 e aqui 1. Pronto. Então, quer dizer assim. Ah, tá. Daqui, então, y é igual a menos 10 vezes x, tá? Aí. Pronto. Tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido essa parte aí. Ok? Então, o núcleo que estava fazendo tudo isso, vou copiar. O núcleo era tudo isso. Opa. Aí. Como o núcleo... Opa. Isso. Ai, ai, ai. Aí, não. Calma. Aí. Então, o núcleo é esse, né? A gente tinha isso, e afinal chegamos até aqui. Tem que satisfazer essas três equações, tá? Então, quer dizer, na verdade, tem que satisfazer isso, mais só isso. Ok. Então, como a gente já fez várias e várias vezes, y vale menos 10 vezes x. Então, vai ser assim. Né? Y vale menos 10 vezes x. Ok? E continua aqui. Ok. Pronto. Já usei essa informação e está aqui dentro. Tá? Ok. E continuando. Ok. Bom, vou deixar em evidência o x. E eu tenho 1, menos 10. 2, certo? E não esquecendo que x é um número real. É um número real. Palavra real. Ok. E agora, então, o que eu tenho? Se você observa, eu tenho o conjunto gerado por esse vetor.
certo? Então, isso aqui nada mais que isso aqui. 1 menos 10. Pronto. Encontrei o núcleo, certo? E agora? Esse vetor é não nulo, é um único vetor, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vou escrever aqui como comentário. Como temos um único vetor gerando... Aliás, esse vetor é não nulo, tá? Certo? Não é o vetor nulo, tá? Gerando o núcleo. Então, a dimensão... Quanto é a dimensão do núcleo? Quanto é a dimensão do núcleo? 1, né? Do núcleo é igual a 1. Vou ver assim. Isso, dimensão do núcleo igual a 1, né? Porque tem um único vetor, portanto, é ele aí, tá? E, portanto, vai, como está gerando o núcleo, então, vai ter dimensão 1 só, tá? Não pediam isso, tá? Não pediam. Calcule o núcleo, pronto, só era isso, né? Ok. Encontrei a imagem. Encontre a imagem, né? Ok. Então, isso aqui foi a primeira parte. Traguei tudo aqui. Vai estar ok. Não, deixa aqui quieto. Desculpem aqui. Pronto, vamos deixar quieto aqui. Então, já calculei o núcleo, agora eu vou calcular a imagem, tá? A imagem. Opa. A imagem de T. Isso. Bom, como calcular a imagem de T? Bom, qual a definição? A imagem está onde? Pergunta para vocês. A imagem está onde? No domínio ou no contradomínio? É um conjunto. Uhum. Onde está a imagem? No contradomínio, diz Rafael e diz Camilo. Muito bem. Então, são elementos do contradomínio. E formado por quê? Pelas imagens. Quer dizer, os T de x, y. Claro, onde está no contradomínio. Então, esse aqui está no R3, né? O contradomínio aqui, se vocês lembram, está em R3, tá? Basta ver aqui em cima, desculpem, aqui, ó, R3. Então, R3 está escrito, claro. Esse parzinho aqui está no domínio. Vou copiar aqui, modificar. R3, pronto, R2. Pronto, a partir daqui é só fazer continha. E substituir qual é o valor, a expressão desse aqui? Deixa eu ver, lá em cima, vamos lá em cima. Aqui, ó. Aí está esse T de x. Deixa eu gravar aqui, senão posso perder tudo. Opa, desculpem. Estamos aqui. Imagem de T é isso, ok? Então, simplesmente, eu vou substituir isso, é isso. Então, o resto eu vou copiar e colar. Tá bom? Então, são elementos dessa forma, que estão em R3, e que esses, o x e y estão em R2. Isso aqui eu posso trocar. X está em R, y está em R. Então, eu posso trocar dessa maneira. Tanto x e y são números reais. Pronto. É a mesma, é a mesma coisa, né? Então, isso aqui eu vou fazer o quê? Vou deixar... Quantas letras você vê? 2 letras. Vou deixar em evidência as 2 letras. Ok? Então, aqui tenho 2 letras. A letra X e a letra Y. X vezes alguma coisa, mais Y vezes alguma outra coisa.
E o resto eu copio e colo do jeito como está aqui. Ok, então agora x vezes quanto? Aqui, nessa primeira expressão, eu tenho menos 20, né, como coeficiente de x. Menos 20. Vírgula. E na segunda, eu tenho 20. 20. E aqui não tem x. Bom, na verdade tem 0 vezes x, né? Então, 0. Aqui eu teria algo parecido. Nessa parte aqui eu tenho menos 2. E aqui nessa parte eu tenho 2. E aqui tenho 0. Ok. Aqui, deixa eu fechar a chave, tá bom? Pronto. E aí, então? Isso, se você observa, é o conjunto gerado por esses dois vetores aqui. Correto? Então, eu só posso escrever assim. Esse, vírgula, não tem mais, tá? Isso. Pergunto para vocês. Esses dois elementos são LI, sim ou não? Isso aí, muito bem. Vocês responderam não. Se você ver, eles são múltiplos um do outro, tá? Ok. Aliás, então, posso simplificar isso aqui. Já que esse aqui é múltiplo desse, né? Posso eliminá-lo, tá? Toda vez que você já vê um múltiplo do outro, pode eliminá-lo, tá? Então, vamos... Esse aqui vai ficar assim. Eliminado. Pá. Tá bom? Ok? Então, esse seria um vetor gerador da imagem. Se você ainda quer caprichar mais um pouco, esse aqui, se você vê, todos são múltiplos de 2. Então, posso ainda melhorar isso aqui, se quiser, tá? Não precisa fazer. Dividindo tudo por 2, ok? Fica 1, ok? Tá bom? Agora, esse vetor, ou esse, tanto faz, não são nulos, tá? Não são nulos, tá? Então, o mesmo argumento para um núcleo, tá? Como... Deixa eu ver o que eu falei aqui no núcleo, né? Como temos um único vetor não nulo gerando um núcleo, né? É isso, aí tem um único vetor, tá? Como temos um único vetor, que, aliás, não nulo, né? Gerando a imagem, nesse caso, né? De T. Então, a imagem, bom, na verdade, se perguntar a imagem é só isso aqui, tá? Ok? Gerado por esse, o conjunto gerado por esse vetor, né? Então, quanto é a dimensão, né? A dimensão da imagem, nesse caso, quanto é a dimensão da imagem? Hã? Isso aí, um também, né? Dimensão. A dimensão da imagem é 1. Pronto. Já respondimos, então, a segunda questão. Né? Encontre núcleo e imagem. T é um isomorfismo? Bom, o que era um isomorfismo? Ah, ok, Camila, já respondeu que não. Então, a pergunta seria, por que, então, Camila, né, e os que responderam, por que não é um isomorfismo? Porque o núcleo não é o vetor nulo e a imagem não é igual ao domínio do contra, a dimensão do contradomínio. Nossa, Camila, perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? Para ser isomorfismo, tem que ser injetora e sobrejetora. E nesse caso, a nossa transformação não é injetora e não é sobrejetora, tá? Isso. Muito bem, Camila, tá? Isso, Rafael, você também tinha respondido, tá? Então, essa é a resposta mesmo, tá? Ok. Observamos, vou colocar aqui, observamos que P não é injetora.
Aliás, nem sobrejetora. Né? E por que não injetora, né? Aqui a Camila respondeu. Porque o núcleo... Oh, o núcleo de T não é o elemento neutro, tá? É diferente do elemento neutro do domínio, né? Isso é assim. Ok? E outra coisa, não é sobrejetora, né? E aqui Camila respondeu muito bem também. A imagem, a dimensão da imagem, né? Está corretíssimo. Para ser sobrejetora, a imagem tinha que ser igual ao contradomínio, tinha que ser igual a R3, tá? Mas isso também é equivalente, nesse caso, a dizer que a dimensão da imagem seja igual à dimensão do contradomínio, né? Então, nesse caso, a dimensão da imagem é diferente de 3, porque nesse caso foi 1, né? Então, logo, opa, T não é isomorfismo. Muito bem. Então, primeira questão resolvida completamente, tá? Deixa eu salvar aqui, ok? Vamos ao próximo problema. Ok, segunda pergunta aqui. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que deu aqui. Então, seja T de R2 em R2, tá? Deixa eu colocar aqui. De R2 em R2. Ok. Deixa eu trocar isso aqui. Deixa eu trocar isso aqui. Ok. E alfa, a base canônica de R2. Então, deixa eu ver. Quer dizer, nessa prova a coisa era muito mais simples. Lembra desse? Quando tem base canônica, a coisa fica mais simples. Ok. Bom, aqui tinha algo legal. T na base alfa. Ah, tá. T da base alfa na base alfa. Nem precisava dizer, né? Da base alfa na base alfa. Ah, eu não falei, mas às vezes nas provas, quando aqui em cima e embaixo são bases canônicas, quando em cima e embaixo são bases canônicas, a gente não usa mais o simbolinho da base, tá? Mas isso é uma convenção também, tá? Ok. Então, essa é a nossa matriz 2, 1, 1, né? Ok, deixa eu ver. Então, aqui, T da base alfa. Base alfa. Quer dizer, mesmo? Tá tudo bonitinho. Alfa é a base canônica nesse caso, tá? E é escrita dessa maneira, né? A matriz 2 por 2, 2, 1, 1, 1. Deixa eu ver. É isso. Encontre T e encontre T a menos 1. Tá bom? Isso foi um presente. Bom, espero que vocês tenham. Encontre T e T a menos 1. T a menos 1. Vamos lá. Bom, alguém tem ideia? Se quiser, pode abrir o áudio, tá? De como fazer isso? Pode, por favor. Como encontro T
Alguém tem uma ideia? Bom. Alguém tem uma ideia de como calcular T? Não? Bom, vamos fazer assim. 2 pontos para aquela pessoa que me diga como encontrar T. Mesmo com palavras, tá? Colocar T como combinação linear de A e alfa. Tá. E tem uma fórmula, tem uma forma mais fácil ainda. Bom, na verdade não seria T como combinação linear de A. Ok, fica difícil, né? Vou escrever, né? Professor, Sim, fala aí. como já está na base canônica, eu já posso usar esses elementos da matriz como se fosse do TX? Por exemplo, Perfeito. T de 2x mais y, vírgula. Exato. É É isso isso. mesmo, né? É isso 2 mesmo. pontos. 2 pontos. Olha, é isso mesmo, isso aqui foi um presente, tá? Como essa matriz está, né? Como alfa está a base canônica, é a base canônica, e em cima e embaixo, né, são bases canônicas. Então, isso aqui eu falei que era presente, né? Então, simplesmente, T, opa, já é direto. Ah, deixa para lá. X, Y é igual, direto, 2x mais y. De onde saiu? Daqui, vírgula, x mais y. De onde saiu isso daqui? Aqui, 1 vezes x mais 1 vezes y. Tá bom? Pronto, tá bom. E a inversa? Bom, a inversa você tem várias maneiras de fazê-la, tá? Várias maneiras de calcular, tá? A inversa você tem várias formas de fazer. Ah, professor, uma pergunta aqui, né? Isso porque foi a base canônica em cima e embaixo, estava fácil. Ok, se não fosse a base canônica, eu acho que é mais ou menos o que o Rafael queria dizer, tá? Era mais ou menos o que o Rafael queria dizer. Você pega, né, de T, você tem que achar XY como combinação, você tem que pegar XY como combinação dos elementos da base canônica, correto? E aí vai ter todo um trâmite, tá? Eu acho que tem mais perguntas sobre isso. Deixa eu ver. Eu acho que aqui tem mais uma desses, tá? Ok? Então, isso vamos fazer depois. Ok? Ok. Então, já que aceitei. Como calcula a inversa? Na aula, quando eu passei para vocês, eu disse, né, como que era calcular até a menos 1. Então, vou fazer de 2 maneiras. Bom, agora o tempo vai correr. Como estou explicando passo a passo, pode ser que não tenha tempo. Vou fazer de 2 formas, tá? Para calcular. Opa. Eu vou começar da seguinte maneira. Para calcular até a menos 1, podemos fazer de 2 jeitos, tá? Então, vamos fazer a primeira. A primeira deixa eu pensar. Você se lembra? Essa é a matriz de T da base alfa na base alfa. A inversa dessa matriz é a matriz, né? Tá, deixa eu ver como. Deixa eu lembrar isso aqui. Vou colocar aqui. Isso aqui. Aqui. Opa. Olha, T vai de R2 em R2. Até a menos 1 vai de R2 em R2. E eu posso calcular a inversa dela. Deixa eu colocar aqui. Quer dizer, usando as mesmas bases. Okay? Como calcula isso? Tem uma formulinha, professor. Lembra? Lembra? Tem uma formulinha. Qual é essa formulinha? É esse aqui, só que tudo à inversa.
Ah, então agora fica mais fácil, tá? Então, isso aqui, vou calcular, né? Bom, como é uma matriz de ordem 2 por 2, ainda isso aqui foi um presente mesmo, tá? Então, essa matriz, ok? Essa matriz elevado a menos 1, certo? Ok? Bom, como eu calculo inverso? Ah, se a gente lembra, é o determinante disso, né? Então, o determinante disso aqui, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, a formulinha dizia que era 1 dividido pelo determinante de 1, né? Usando aquela fórmula mesmo de determinante. Depois, era a matriz de cofatores, só que transposta. E a matriz de cofatores, né? Lembra, né? Matriz de cofatores, a gente escreve A. Olha, se você tem paciência de fazer isso, faz também. Se não, calcule a matriz inversa do seu jeito, tá? Eu vou usar a matriz de cofatores. Tá? A matriz de cofatores, simplesmente eu faço o quê? É a conta dos cofatores, né? Aqui eu tenho, primeiro, deixa eu copiar esse aqui, porque vai ser parecida. Então, deixa eu apagar esse aqui por enquanto, deixa eu apagar esse aqui por enquanto. E eu sei que os sinais, aqui tem, já é sinal mais, depois aqui aqui é menos, aqui mais. Vamos ver o que mais dá, né? Então, é esse número, cofator desse aqui, elimino essa linha, e elimino essa coluna, e calculo o determinante que sobrar, 1. Pronto. Aqui, elimino essa linha e essa coluna. E fico somente com esse, então dá menos 1. Aqui, elimino essa linha e essa coluna, dá determinante desse aqui, 1. E esse aqui, elimino essa linha e essa coluna e tenho 2. Pronto. Ok. Só que isso aqui tem que ser transposto. Então, essa é a minha maneira, quando em matriz de ordem 2 por 2, é muito fácil, tá? Aqui, 1 dividido por 1 é 1. Agora eu tenho aqui simplesmente essa matriz. Deixa eu colocar. Que seria mais 1 aqui, aqui menos 1. Vou tirar esse mais. Agora tem que ser transposta. Só que se calcula a transposta, esse menos 1 vem para cá e esse menos 1 vem para cá, que nesse caso é simétrica. Então, deixa lá. Essa é a inversa. Então, T menos 1 composta com alfa, de alfa a alfa, é isso. E agora, professor, mas eu não queria essa matriz, eu queria, professor, eu queria a regra de T menos 1, né? Eu queria isso que eu queria, professor. Você está fazendo outra coisa. Não estou fazendo outra coisa. Como T-1, a matriz de T-1, da base alfa para a base alfa, e essa base aqui canônica, quanto vale isso agora? Agora todo mundo vai responder, né? Quanto vale isso? Qual é a regra? Né? Acho que todo mundo vai responder agora. T-1 de xy. Né? Da mesma forma que a gente fez para T, né? Lembra? Eu tenho T, olha. Como calculei T de alfa em alfa, já foi dado, e eu consegui a regra dele. Certo? E agora, qual seria a regra de T menos 1 de xy? Qual seria? Vamos lá. Seria aqui, né? X menos y, né? X menos y, vírgula, menos x mais 2y. Pronto, é isso. Vamos ver, Camila e Rafael responderam. Tá certo, é isso mesmo. Tá bom? A gente tira direto da nossa transformação, tá bom? E a segunda forma? Uma segunda forma? Bom, a segunda forma seria mais ou menos assim. Eu tenho essa regra. Deixa eu copiar aqui, porque eu vou precisar dele. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever T. Quero saber, né? Porque isso foi parte das primeiras aulas da nossa matéria. E então, vou fazer o seguinte. Quero saber quanto vale T a menos 1 em alguns valores, tá? Mas isso, como vou saber, professor? Tá? Então, agora, por enquanto, você não sabe como é T a menos 1.
você somente sabe como é t, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, né? Vamos fazer assim. Como usar, vou usar o quê? A base canônica, que é a parte mais fácil. T, 1, 0. Quanto vale t de 1, 0? T de 1, 0, se você coloca 1, 0 aqui, vai valer, t de 1, 0, vai valer 2, 1, né? 2,1, né? T de 1, 0. Vai valer, olha, x vale 1, y vale 0, então dá isso. Depois, eu posso fazer a seguinte conta. T de 0, 1. Por que você escolhe, professor, esses elementos? É que esses são simples para calcular. Eu preciso calcular t em alguma coisa, tá? E nesse caso, eu estou escolhendo a base canônica. E nesse caso, vai dar o quê? Vai dar x vale 0, y vale 1. Então, aqui seria 1,1, tá? Porque x vale 0, aqui ficaria y vale 1, fica 1. Tá bom? E daí, professor? Bom, daí que você consegue o seguinte. Aqui que você consegue o seguinte. Já que eu tenho a inversa, já que eu sei que existe a inversa, quanto vale t a menos 1? Deixa eu ver. Eu não vou usar essa regra, eu vou pensar que isso aqui não sei, tá? Porque são duas maneiras de resolver. T a menos 1 de, veja só o que eu vou fazer. Quanto vale, olha, t de 1, 0 vale 2, 1. E quanto vale t de 2, 1? Quanto vale t de 2, 1? Quanto vale de t a menos 1 de 2, 1? Quanto vale isso? Quanto vale isso? Por favor, responda. Muito bem, Rafael, tá? Olha, você está participando bastante, Rafael, então você vai ganhar mais um ponto, tá bom? Isso aí, ganha um ponto. Ok? T a menos 1 de 2, 1 vale quanto? 1, 0. Por quê? Porque esse é a inversa, tá? T transforma 1, 0 em 2, 1. E a inversa transforma esse carinha, esse carinha em 1, 0. Então, também, de igual forma, quanto vale t a menos 1 de 1, 1? Ah, isso eu posso saber também. 1, 1. Isso vai dar 0, 1. Ok, certo? Bom, esses dois elementos que você está vendo aqui, esse e esse, formam uma base, tá? Se você pensa, eles não são LI. Perdão, são LI. Portanto, eu posso aplicar uma regra que a gente já sabia faz tempo, tá? Então, vou fazer o seguinte agora. Então, o que eu faço agora? Bom, dá um trabalho, né? Tenho que escrever esse elemento, como dizia seu colega também no início, eu acho que ele se referia a isso. Vou escrever... perdão. Agora eu vou fazer o quê? Eu quero saber como vale t a menos 1 de x e y, certo? Opa, desculpem. Eu quero saber isso aqui, porque por enquanto não sei. Eu preciso saber t a menos 1 de x e y, tá? Então, o que eu preciso fazer? Agora escrevo x e y como combinação dos elementos da base, onde estou trabalhando, né? E dessa base agora, ok? Quer dizer, a vezes 2, 1, mais b vezes 1, 1. Eu tenho que resolver isso, tá? Tá, ok. E daí? Isso me dá um sistema, Qual o sistema que ele vai me dar, né? Ele vai me dar um sisteminha. Se você ver, é 2 vezes A, mais B, igual a X. A mais B, ou seja, 1 vezes A, B vezes 1, igual a Y. Bom, aqui tem que resolver esse sistema, não tem jeito, tá? Bom, tem que resolver esse sistema. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Ok, você resolve do jeito que você souber, tá? Bom, então eu vou fazer aqui. A essa linha, ou essa equação, perdão, essa melhor, menos esse aqui, 2A menos A vai dar A. B menos B vai sumir. Aqui vou ter, então, x menos y, tá? A vai valer x menos y. Essa equação, menos essa equação, faz com que eu ganhe 2A menos A, vai dar A. B menos B vai sumir, e x menos y, então eu ganho A igual a x menos y. Então, se A vale x menos y, substituindo embaixo,
Aqui. Então, eu ganho quanto vale B. Vou passar esse cara por outro lado, com o sinal trocado. Quer dizer, aqui menos, então aqui seria trocado, aqui seria mais. Então, eu tenho 2y aqui, então, B vale menos x mais 2y. Pronto. Já resolvi, tá bom? Portanto, esse carinha aqui, escrever assim. A vale x menos y. Então, vou substituir x menos y. B vale isso aqui. Pronto. E daqui, professor, o que eu faço? Agora aplicamos t nessa expressão. Quer dizer, t aqui, t aqui. Então, um parêntese gigante aqui. Só que t deve ser linear. Perdão, vou aplicar t a menos 1, desculpa. T a menos 1, né? Porque isso é o que eu estou querendo fazer. T a menos 1. Tá? Quero calcular t a menos 1. Aplico t a menos 1. Aplico t a menos 1. Pronto. Só que t a menos 1 deve ser linear. Então, t a menos 1, aqui tem uma soma. Veja, aqui tem uma soma. E ainda tem escalares, esse aqui. Então, isso vai ficar de que jeito? Tá, vou copiar aqui. O t a menos 1 vai se repartir, né? Como nas derivadas, nas integrais, né? Esse aqui escalar sai. Ok? E fica somente esse aqui. Vou repetir aqui. Aqui. E esse aqui vai sair. Por quê? Porque t deve ser linear, tá? Né? Pois t a menos 1 deve ser linear, tá? Pois t a menos 1, esse aqui, aliás, já sei que é linear, tá? É linear. Ok? Esse escalar sai para fora, tá? Imagina isso como se fosse integral. A integral da soma é soma das integrais, né? Integral de um número vezes uma função, o escalar sai, né? Então, é isso que a gente tem. Bom, e daí? Daí que? Nós sabemos quanto vale t a menos 1 de 2, 1. Sabemos. Está escrito aqui, ó. 1, 0. T a menos 1 de 1, 1. 0, 1. Ah, então vai ficar assim. X menos y vezes... Quanto é t a menos 1 de 2, 1? 1, 0. Mais... Quanto vale... Ó, aqui seria... Deixa eu ver. Esse... Estou substituindo agora. T a menos 1 de 1, 1. 0, 1. Correto. Agora, fazer as contas. Esse vezes 1 mais nada aqui, então vai ser assim. Só fazer a conta, tá? Não tem nada demais aqui. Então, esse vezes 1 dá isso. Mais a primeira componente aqui é 0, então não tem nada. Aqui, esse vezes esse dá 0. Mais esse vezes esse, então vai dar somente essa expressão. Pronto, aqui está a nossa função. X menos y menos x mais 2y. Tá bom? E se você compara, aqui está, x menos y menos x mais 2y. Qual dos dois você achou mais fácil de fazer? Aí é com você, tá bom? Qual você achou mais fácil? A primeira ou a segunda forma? Você prefere a segunda? Tudo depende, né? A gente se acostuma às vezes. Opa. A gente se acostuma, tá? Deixa eu salvar aqui. Corro sério risco de perder essa informação. Ok. Pronto. Agora, vamos fazer o quê? Já calculamos a inversa. Já calculamos as duas expressões. Então, está feito. Acabou. Vamos passar para o próximo problema. Thaís achou mais fácil a segunda, tá bom? Acharam mais fácil a segunda. Tá bom, então, não tem problema não. Vamos lá. Já fizemos duas questões, tá? E estamos contra o tempo. São 2 horas de prova. Falta pouco. Vamos lá.
Bom, na verdade, né, eu estou fazendo com explicação e tudo, né? E, na verdade, eu tenho 1h40 só, né? Vamos lá. Se T aqui tem esse problema, encontre a matriz de T na base alfa para beta. Ah, isso é fácil, isso é presente também, tá? Vamos lá. Tranquilaço. Então, se T vai... Não vou enfeitar aqui para que fique mais rápido. Então, se T é linear e T está dessa maneira, ok? Encontre a matriz de T da base alfa para a base beta, imagino que seja isso. Deixa eu ver. Isso, da base alfa para a base beta. Ok. Aí, se alfa é essa base e beta é essa base. Ok. Onde K era um número, uma matrícula, tá? Você fazia isso, né? Às vezes com o último dígito da sua matrícula, etc, etc. Então, vamos colocar K um número, tá? Vamos pensar que K é 7, tá bom? Então, se K vale 7, então aqui tem 7. 7 mais 1 dá 8. Então, a pergunta para aquele aluno era desse jeito, tá bom? Bom, aqui não tem nada demais, tá? Aqui essa pergunta foi um presente também, tá? Muito fácil. Essa você sabe, né? A gente treinou bastante, então vamos fazer isso. Como calcula a matriz de T da base alfa para a base beta? Ah, isso aí eu sei, professor, tá? Isso aí a gente já está sabendo, né? Como que a gente calcula? A gente escreve, né? O que a gente faz, né? A gente pega essa base, escreve como combinação, perdão, a gente calcula T nessa base, né? E depois escreve como combinação desses elementos, tá bom? Tá bom, vamos fazer isso. Ok. Vamos calcular tal. T de 1, 0. Olha, a base não foi base canônica, foi, mas é bem fácil. A gente calcula T aqui também. Isso. E vamos ver, escrever como combinação dos elementos dessa base aqui. Certo? Bora. Então, vou pegar essa base aqui. Aqui vou colocar letrinhas A, mais B, mais C. Tudo vai ser parecido aqui embaixo. Aqui é A, B, C, D, E, F. Pronto. Ok? Ah, tá. Falta uma coisa. Tem que calcular quanto vale, né? Quanto vale T de 1, 0. Quanto vale T de 1, 0? Isso. Tem que substituir. Quanto vale T de 1, 0? T de 1, 0, agora, com essa regrinha. X vale 1, Y vale 0. Olha, o problema foi muito simples. Então, X vale 1. Então, aqui dá 7,0,8. Concordam? Ok. E aqui? Vale quanto? Bom, X vale 1, Y vale 1. Bom, aqui depende só do X, então também é a mesma coisa. Pura coincidência, tá? Puríssima coincidência, tá? Ok. Ah, tá. Ah, tá. Já saquei aqui. Então, quanto vale A, B, C? Bom, aí tem que resolver um sisteminha, né? E quanto vale A, B, C, né? Às vezes, é fácil calcular no olho mesmo, né? Ah, já sei quanto vale. Bom, vamos ver. A vezes 1, mais B vezes 1, mais C. Então, A mais B mais C. A mais B. Opa, cadê ele? A. Opa. Sumi com o negócio. A mais B mais C é igual a 7. Primeira componente. E 1 vezes A mais... Opa, o que eu fiz aqui? Eu acho que aqui estraguei. Ah, tá. Era B, desculpem. 1, 1, 0. Isso.
Ok, então A mais B mais C igual a 7. Depois, 1 vezes A mais 1 vezes B mais nada. Então, A mais B igual a 0. E a terceira é A mais nada, A igual a 8. Correto? Deixar bonitinho aqui. Assim. Aí. Bom, então aqui não tem muita coisa para fazer. Ok? Aqui não tem muita coisa para fazer. Já sabemos diretamente algumas soluções. A vale 8. Okay? A vale 8. E outra coisa. A mais B vale 0. Então, isso aqui vale 0. Então, C vale 7. Ok. Se A vale 8 e C vale 0, tá, A vale 8. Então, aqui seria B vale menos 8, né? Isso. Tá, deixa eu colocar na ordem, então. A vale menos 7, A vale 8. Aí. Tá bom? Ótimo. Certo? Ok. A vale 8, tá aqui. Se A vale 8, B vale menos 8. Aí está. Ok. A mais B, aqui está, vale 0. Então, C vale 7. Tá bom. Ok. Desculpem aqui meu computador. Aí. Então, já tenho isso, né? Então... Ok. Pronto. Então, já tenho o valor de A, B e C. Só que eu preciso calcular os valores de D, E e F. Bom, não preciso fazer muita conta, né? Porque, olha, 708, D está fazendo... Olha, como esse vetorzinho é o mesmo que tem aqui em cima, obviamente, eu vou ter a mesma equação aqui, igualzinha, só trocando D, E, F por A, B e C. Assim, eu tenho o seguinte. Essa matriz T de alfa para beta vai ser igual a uma matriz, claro, de que ordem? 3 por 2, tá? 3 por 2, tá bom? Deixa aqui, já que estou aqui, eu vou enfeitar esse aqui. 3 por 2, tá? Então, vou colocar uma matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. Como assim, professor? Por quê? É que a minha função vai de R2 em R3. Isso me dá o número de linhas e isso me dá o número de colunas, tá? Ok, o que vai entrar aqui? Ou vai entrar aqui? ADC, que está em forma de linha, vai entrar como coluna, tá? Então, aqui vai ser A, B, C. Só que A vale 8, D vale menos 8, C vale 7. E se, como esse aqui, essa equação é idêntica, tá? A equação que eu vou ter aqui, eu tenho aqui D, E e F. Não vou fazer, tá? Porque é análoga. Então, aqui vai ter 8, aqui vai ter menos 8, e aqui vai ter 7. Tá bom? De forma, assim, né? De forma análoga, calculamos os valores de E, F. E temos isso que estamos vendo aí. Tá bom, então acabou. Ok? Acabou essa parte. Agora falta a última questão. Tá vendo? Tá dando tempo para quase tudo. Ora. Ok? Problema.
Vamos ver o que ele fez aqui. Seja T de R3 em R3, né? Já fica prontinho. Ok. Dado por isso aqui. E alfa, outra vez, a base canônica. Então, essa prova foi muito fácil para aqueles alunos. Sei lá por que eu fiz tão fácil, né? Aí. Então, alguma coisa. Então, encontre os autovalores da matriz T da base alfa. E perguntava, é diagonalizável? Né? Ok. E C, calcule A elevado a um número gigantesco. Deixa eu ver que número é esse. A elevado a 2K mais 137. Deixa eu ver aqui. Ok, devagar. Aí, isso que eu estava pedindo. Encontra a matriz de T da base canônica na base canônica, né? Ok. Ok. Bom. Tá? Então, a pergunta é se A é diagonalizável, né? Vamos lá. Ok. Então, tá tudo aqui. Tá bom? Então, tem uma transformação linear e pergunta, né, se essa transformação é diagonalizável, calcula os autovalores, etc, etc, etc. Nessa prova foi muito fácil mesmo, tá? Ok, então vamos lá. Solução. Primeira parte, né? Então, vamos calcular a primeira parte. Vamos calcular autovalores e autovetores dessa transformação linear. Primeiro, preciso calcular a matriz de T nesse caso, olha só, coloquei aqui bases canônicas de propósito. Isso aqui foi uma grande ajuda aí. Tá? Quanto vale isso? Agora me diga, tá? Quanto vale isso? Tá? Ok. Posso saber direito assim, professor? Ele vai de R3 em R3, então é uma matriz de 3 por 3. Correto? Me digam agora, por favor, quais são os elementos da primeira linha. Um ponto, tá? Fora do Rafael e a Camila. Tá, fora do Rafael e a Camila. Tá bom. Já responderam. Ok. Tá bom. 102, tá. Não, ok. Vocês merecem mais pontos, mas deixa a chance para os outros. Ok. Agora, fora da Camila e do Rafael, qual é a segunda linha? Pronto. Aí, João Vitor. Ele ganha um ponto, tá bom? 201. 201. Agora, terceira linha, fora do João Vitor também, tá? Fora da Camila, do Rafael e João Vitor. Aqui, o que tem aqui? Ok, deixa eu ver. Espera aí. Alguma coisa está errada aqui. João Vitor, esse aqui não é 201, tá? É puro zeros. Olha, aqui sim, olha. 1 mais 0 vezes y mais 2 vezes z. Tá certo a primeira. Aqui é 0 e 0. Opa, João Vitor, desculpa, tá? Não ganha o ponto. Na terceira linha, por favor, agora todo mundo pode pensar menos Camila e menos Rafael, tá bom? Alguém, por favor? Quais são os elementos aqui? Quem foi? Ah, é a Camila com César. Agora a Camila com César. Opa, deixa eu ver. 2, 1, menos 1. Vamos ver. Perdão, 0, 1, menos 1, né? Aqui eu tenho isso. Então, não tem x, é 0. Não tem y, é 1. E tem z. Só que é menos 1. Camila com
Cosenza, você ganhou seu ponto, tá? Matheus Gomes respondeu 201. Eu acho que não. Né? Essa é a resposta correta, Matheus, tá bom? Mas fica atento. Ainda vai ter mais perguntas, tá bom? Então, essa é a matriz, né? Como alfa é a base canônica, tá? E, aliás, sempre que você vai calcular T, a matriz de T, tá? Para calcular autovalores e autovetores, você calcula a matriz de T nas bases canônicas, tá? Você pode calcular em outra base? Pode. Vai dar outra matriz? Vai. E vai dar outros autovalores? Não. Vai dar os mesmos autovalores, vai dar os mesmos autovetores, tá? Mas prefira não fazer com a outra base, tá? Ok? Bom, então, como alfa é a base canônica, então, temos isso, tá? E agora, como calculo autovalores e autovetores, tá? Uma coisa que você não vai fazer, tá? Uma coisa que você não vai fazer, você vai escalonar aqui direto. Não pode fazer isso, tá? Você não vai fazer isso, tá? Muitos já fizeram isso. Trocaram linha, essa linha veio para cima e pronto. Ajeitaram e ficou bonitinho. Não é assim, tá? Ok? Não é assim que a gente faz, tá? Então, aqui, como calcula autovalores, tá? Então, calculemos autovalores. Como calculamos autovalores? Então, usamos uma formulinha, né? Uma formulinha. Determinante A, né? Vocês já estão careca de saber isso, né? Menos lambda. Cadê lambda você? Lambda aqui, vezes I. Todo o tempo todo a gente vai fazer isso? Sim, decora. De tanto repetir, você decora, tá? Ok? Então, repete. Não decore sem fazer exercício. Não, isso não fixa. Então tem que fazer isso, né? Deixa eu ligar aqui um espaço. Então, eu pego essa matriz, determinante essa matriz, né? Ok? Vou fazer de outro jeitinho, talvez. Vamos ver. Vou pegar essa matriz, né? Para dar zero. A menos lambda I significa pegar aqui e tirar lambda, tá? Aqui e aqui. Eu vou pegar esse aqui desse jeito. Ah, professor, você usava outra anotação. Não tem problema, não, tá? Ok. Quanto vale o determinante disso agora? Tá bom? Pensar que estamos na prova, a gente vai fazer sem a ajuda do computador, tá? Ah, tá. Deixa eu lembrar, professor. Deixa eu ver. Usando o Laplace, ok, você pega esse carinha. Ok. Esse carinha. Lembra da fórmula de Laplace, né? O desenvolvimento de Laplace para calcular determinantes. Você pode usar. Aqui você pode usar triangularização. Aqui já pode. Aqui não, tá? Ok? Então vai ser esse vezes o determinante desse. Ok? Mais 0 vezes, tá certo? Estou usando a primeira linha, tá? Lembra? Tá? Ah, professor, tem uma maneira de calcular determinantes usando colunas? Pode, tá? Mas dessa vez não vou fazer, tá? Menos, né? Pronto, esse menos 0 vezes o determinante do que fica. Não me interessa aqui, porque aqui é 0. Mais, sempre assim, alternada, né? Mais 2 vezes o determinante, eliminando essa linha, essa coluna. Ok? Aí. Igual 0. Ok? Tá bom. Então, agora, vamos lá. Eu não vou usar o computador para fazer essa conta, porque eu vou pensar que estou numa prova e deve dar tempo, né? Ok? 1 menos lambda. E aqui, veja. É uma matriz triangular, então eu vou ficar assim. Menos lambda. Menos lambda. Esse aqui. Certo? Menos 0, mais 2 vezes esse determinante. Só que esse determinante tem uma coluna de zeros. Certo? Esse aqui tem uma
coluna de zeros. Então, isso aqui é zero. Então, não tem nada, tá bom? Aqui é zero, ok? E aqui já era zero, então tenho isso. Ótimo. Ah, agora já sei. Quanto vale os autovalores? Quais são os autovalores, tá? Não preciso simplificar, nem vou querer simplificar. Nesse caso, deu simples, tá? Eu não preciso deixar isso aqui mais, expandir essa expressão, tá? A menos que eu tenha por aqui o mais lambda solto, por exemplo, mais 3. Aí sim, tenho que expandir, depois fatorar. Nesse caso, não deu, tá? Tem que ficar esperto também, tá? Então, os autovalores são, olha, para que isso seja zero, como tem um produto de três coisas, lambda tem que ser zero, essa é uma, lambda tem que ser igual a 1, e esse aqui, menos 1 menos lambda, tem que ser zero. Isso significa que lambda tem que ser igual a menos 1, tá? Então, os autovalores são 0, 1, e menos 1. Tá? Aqui estão nossos três autovalores, tá? Ok. Ok, o que mais? Vamos lá. Pediram que calcular autovalores. Calculei. O que mais que pediram? Deixa eu ver. E autovetores. Então, calcular autovetores. Ok. Camila. O que você me perguntou agora, então? Se quiser, pode abrir o áudio. Quer que repita isso aqui? Ah, tá. Que a gente faz magia aqui, olha só. Mentira. Isso aqui tem que ser zero. Não, para que esse produto, assim, aqui tem um produto de três números, tá? Para que esse produto seja zero, pelo menos um deles tem que ser zero, certo? Então, quais são as possíveis respostas? Esse tem que ser zero, e então, lambda vale 1. Ok, se você não ficou claro, vamos fazer assim. Então, isso eu vou ficar aqui, eu vou trocar de ordem, se quiser. Isso é um truque muito velho. Só que na hora de trocar a ordem, tem que ter um menos na frente, tá? Aqui tem menos, vou tirar o menos para fora. Se tem menos para fora, com menos vai dar mais, tá? Então, isso aqui vai sumir. Tá bom? Agora, esse aqui ficou meio feio. Ah, vou tirar o menos que tem ambos. Ambos tem menos, então, mas aqui vai ficar mais, tá? E um menos para cá. Pronto. Agora simplifiquei. Ah, não, mas falta esse aqui, o que eu gosto na frente, tá? Ok. Agora sim ficou mais bonito. Ok. Veja, para que esses três, como produto, deem zero, preciso que esse seja zero. Então, lambda tem que ser igual a 1. E, aliás, é isso que está aqui. Ou que lambda seja zero, né? Ok. Ou que essa expressão seja zero. Bom, para que essa expressão seja zero, significa que menos 1 menos lambda tem que ser igual a zero. Se você pensa, então, se lambda vale menos 1, aqui seria menos 1, menos 1, daria mais 1. Com esse menos 1 dá zero. Então, são as três respostas. Ou, se você não enxergou nada aqui, não faça isso, que ajuda mais, tá? Aqui, lambda mais 1 igual a zero. Então, lambda igual a menos 1, tá? Tá bom. Ok. Com certeza, né? A sua dúvida deve ser de alguém, tá? Talvez agora a pessoa não tenha essa dúvida, mas na hora de voltar a fazer de novo o problema, não vai entender, talvez. Então, é necessário perguntar mesmo. Obrigado, então. Que bom. Então, já calculei os autovalores, tá? Agora calculemos os autovetores, tá? Eu não sei se vou ter tempo para terminar em 4 minutos, mas se você... aliás, o problema é tudo isso, tá? Não tem mais, tá? Como é uma prova, dura 2 horas, então, se você me esperar um pouquinho, a gente acaba isso aqui, tá? Ok. Como calculamos autovalores, né? Autovetores, perdão. Então, o autovalor lambda igual a zero, deixa eu copiar um lambda aqui, igual a zero, e o primeiro autovetor, o valor. Então, o que a gente tem que fazer? Eu sempre escrevo desse jeito, para que fique claro o que a gente quer, né? Queremos encontrar vetores que... Bom, esses vetores estão em R, deixa eu ver, R, a matriz de ordem 3 por 3, então R3, tá? Mas que não seja um vetor nulo, claro. Não seja um vetor nulo. Ok? Não seja um vetor nulo.
Ok? Ok. O que é, né? Ok. A menos lambda I, né? A menos lambda vezes I. Areia de saber de fazer isso. Mas é assim. Okay? Quem é essa expressão? Então, é a matriz A tirando lambda. Ok, cadê? Ou, aliás, esse aqui, eu vou copiar. Tá bonitinho, tá no esquema já. Ok. Deixa eu ver. Mas só que não tem esse símbolo de determinante, tá? Isso. Isso aqui, A menos lambda I, vezes V. V é a matriz em forma de coluna. Coluna. Então, seria X, Y, Z. Tudo se repete depois, tá? E aqui, desse lado, é o vetor nulo. Vetor nulo. 0, 0, 0. Porque lambda vale 0, nesse caso, tá? Nesse caso ali vale 0, tá? Então, deixa eu... Lambda vale 0. Então, isso aqui é 0. Então, aqui é 0. Aqui não tem, não existe, tá? Então, é a própria matriz mesmo que a gente tem. Tá? Como lambda é 0, eu fico somente com a própria matriz. E qual seria meu sistema que eu vou conseguir agora? Né? Isso me leva, sim, a um sistema diretamente, tá? E, aliás, você pode já fazer já qual a matriz ampliada desse sistema, né? Se você elimina esse espaço que tem aqui, já te dá a matriz ampliada. Elimina esse, coloca 0, 0, tá? Mas vou fazer com calma. Isso me dá um sistema de equações. 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais 2 vezes z, né? Então, deixa eu ver. Aqui. 1 vezes x, então x, mais 0y, mais 2 vezes z, igual a 0. A segunda linha não me dá nenhuma equação. Vai me dar 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Isso é óbvio, né? Então, aqui, a segunda, a terceira, y menos z igual a 0. Então, daqui eu posso obter o quê? Vamos ver o que a gente ganha. Aqui eu ganho y igual a z. Certo? E se x é x igual a menos 2z. Certo? Então, é isso. Ok. Aqui ficou fácil nesse caso, né? Logo, meu autovetor, que eu estava procurando o autovetor, né? É igual a, era assim, né? X, Y, Z. Então, x vale menos 2z. Menos 2z. Y vale z. E z vale z. E deixando em evidência a letrinha z, eu tenho menos 2,1,1. Portanto, se z vale 1, ficaria esse vetor. É um autovetor, tá? Mas se z vale 0, é autovetor? Não, não, porque 0, o vetor nulo não é o autovetor, tá? Assim, autovetor eu vou colocar esse vídeo que eu estou fazendo aqui também no YouTube, tá? Aí fica mais confortável, tá? É um autovetor, né? É esse aqui. Para autovalor 0, né? Sim, esse aqui é um autovetor para o associado, né? Então, autovalor lambda igual a 0. Esse aqui, porque não... E o resto, professor? Tudo é análogo. Bom, eu não sei se vocês têm paciência para fazer o resto. O que vocês acham? Hein? Vocês querem fazer tudo? Vocês me esperam aqui? São 9h41. Já passei o limite, né? O tempo.
Vocês estão dispostos a esperar mais um pouco para terminar toda a prova? Podem? Tá, vamos fazer então, tá? Ok? Só para quem está com pressa de sair, talvez, e vai sair, talvez, eu já tenho, só uma coisa, adiantando uma coisa. Ele tem 3 autovalores. Cadê? Essa matriz aqui, eu ganhei 3 autovalores, certo? Diferentes entre si. 3 autovalores diferentes entre si. Então, isso já poderia me ajudar a dar uma resposta aqui na segunda questão. É diagonalizável? Sim. Quando a matriz tem ordem 3 e ele tem 3 autovalores diferentes, então é diagonalizável. Ok? Isso é uma boa razão, tá? Mas vamos continuar com o nosso problema, tá bom? Ok. Continuando. Então, vamos calcular para lambda igual... Tem vários, né? 1 e menos 1, né? Agora, para lambda igual a 1. Tudo é análogo agora. Tudo é análogo. Tá? Queremos encontrar vetores, lá. Ok, deixa eu copiar e colar aqui. Queremos encontrar vetores dessa forma, tal que tal lá, etc. Tal que A menos lambda I vezes V é igual a Z, um vetor nulo. Só que lambda vale 1 agora. Então, já que lambda vale 1, deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver. Centralizar aqui. Ok. Lambda vale 1. Então, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. Eu não vou fazer mais 1. Eu aqui mesmo que eu vou resolver. Aqui seria 0. Aqui seria simplesmente menos 1. E aqui seria menos 1, menos 2. Aí está. Bom, isso me leva a um sistema de equações. Sempre vai me levar a um sistema de equações, tá? Então, qual é o sistema de equações que eu vou ter? Deixa aqui. Preciso de um espaço. 0, aqui. 2 vezes z. 2 vezes z igual a 0. 0x menos y. Menos y. Mais 0 vezes z igual a 0. Opa. Isso aqui está meio estranho. Tudo zerinho, né? Y menos 2z. Y menos 2z igual a 0. Pronto. Então, eu ganho o quê? Eu ganho o quê com isso? Eu vou ganhar agora as soluções. Deixa eu ver. Z vale 0, Y vale 0. Tá, Y vale 0 e Z vale 0. E X, professor? Não diz nada de X. Não se preocupe. Não fique apavorado por isso. Então, assim, eu ganhei o quê? O vetor V, que era o XYZ, né? Agora eu já sei qual é a cara dele. Bom, a cara dele, né? X, não sei, deixa ele quieto. Y, eu sei que vale 0. E Z, vale 0. Isso que eu sei. Então, vou deixar em evidência o X e eu vou ganhar aqui o vetor 1, 0, 0. Correto? Então, se X vale 0, não consigo um autovetor, tá? Porque os autovetores não podem ser um vetor nulo, tá? Logo, um autovetor, né? Esse aqui, se X vale 1, isso aqui gera um autovetor. Esse aqui é um autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1. Pronto. Okay. Agora, de novo, vamos fazer para o autovalor lambda igual a menos 1. Tudo é parecido, tá? Então, daqui eu vou copiar e colar para abreviar um pouquinho. Sei que o computador faz copiar e colar fácil, mas enquanto nós, né, para escrever, demora um pouco. Agora, para menos 1. Mesma história. Queremos encontrar vetores que não sejam vetor nulo, tal que satisfaçam essa equação, que afinal me leva a essa equação, ok? Então, vamos lá. Vou copiar essa parte aqui e vamos substituir. Deixa eu ver. Opa. Aí. Então, vamos substituir por lambda. Quanto vale lambda? Tem que valer menos 1. Aqui vale menos 1. Então, só substituir. Menos 1. Aqui. Então, deixa eu copiar aqui. Menos 1. E aqui tem que ter cuidado com os sinais, tá? Ok? Ok. Quanto vale 1 menos menos 1?
seria 1 mais 1, 2. 0 menos menos 1, quer dizer, 1. E aqui, menos menos dá mais, tá? Aqui seria mais, né? Menos 1 mais 1 é 0. Aí está. Tá bom? Eu não falei agora, né? Mas lembre, sempre essa matriz tem que ter um determinante 0. Não tem que ser inversível, tá? E está sendo, né? Ok? Pelo menos aqui tem duas linhas iguais, né? Então, agora isso vai me levar a um sistema de equações. Qual é o sistema de equações, professor? É o seguinte: 2x mais 0 vezes y, eu não vou colocar, 2 vezes z igual a 0. Qual a próxima? Opa! É assim mesmo. Aí. Não quero obedecer. Deixei. Mas vai obedecer. Aí. Então, 2x mais 2z igual a 0. A próxima equação. 0x mais y, ok? Y igual a 0. E a terceira equação. 0x mais y igual a 0. Igual a essa aqui. Então, eu vou repetir porque fazer o quê? Aparece, né? Então daqui eu ganho as soluções. Deixa eu ver as soluções. Deixa eu colocar as soluções. Y vale 0. Esse aqui, dessas duas. E depois eu ganho aqui o quê? Não sei, deixa eu ver. Eu ganho, deixa eu ver, 2x mais 2z igual a 0. Tá. Posso dividir tudo por 2, então fico sem esse 2, sem esse 2. Então x vale menos z. Correto? Passando esse cara para o outro lado, eu tenho menos z. Aí está. Ok. Portanto, o vetor v que eu estava procurando era dessa forma, x, y, z. Igual, agora, x vale menos z, y vale 0, e z vale 0. Não, vale z, perdão, vale z. Deixando em evidência o z, eu tenho aqui menos 1, 0,1. Portanto, um autovetor vai ser esse aqui, tá? Esse aí é um autovetor, tá? É um autovetor associado ao autovalor lambda igual a menos 1, né? Calculei os 3 autovetores, tá? Pronto. Pediram isso? Calculei. A pergunta seguinte é: é diagonalizável? Tem duas razões para dizer que são diagonalizáveis, tá? Como? A primeira, né? Vou colocar assim: temos duas razões para dizer isso, né? Duas razões. Para afirmar que A é diagonalizável. A primeira é a seguinte: A tem 3 autovalores, né? Assim, como a ordem de A é 3 e ela tem 3 autovalores, tá? Opa. Autovalores diferentes entre si. Então,
A é diagonalizável. Ponto. Essa é a primeira razão, tá? A segunda, qual é a segunda razão por que é diagonalizável? Qual é? A segunda é a seguinte. Os vetores, opa, tá? Você podia dar qualquer dessas duas razões, tá? Os autovetores, deixa eu ver. O primeiro era esse. Isso para o 1, né? Não, deixa eu ter mais. Não, tem esse aqui. Isso. Esse é o primeiro. Deixa eu colocar os vetores, né? Bom, esse aqui. Deixa eu ver. Vou colar aqui. Esse aqui é um autovetor associado a esse aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Paciência. Ok. Eu tenho isso. Eu tenho. Cadê o outro? O próximo. O 2. O lambda igual a 1. Esse aqui. Eu tenho finalmente o último. Cadê? Estava aqui perto. Esse aqui. Ai. Isso. Eu tenho esses três autovetores, certo? Para associá-los a cada autovalor, tá? Então, como tenho esses autovalores, eles são LI, e eles são LI, porque são LI, né? Tem que verificar que são LI. Então, eu vou fazer assim. Uma matriz de ordem 3 por 3 e vou escrever esses vetores como coluna. Menos 2, já estamos acabando, tá? Menos 2, 1, 1, 0, 0. Importa muito a ordem, tá? Mas assim, se você colocava esse... tá, depois eu vou escrever, tá? Menos 1, 0, 1. E o determinante disso, deixa eu calcular aqui. Agora sim vou aproveitar, tá? Porque o tempo já está voando mesmo. Dá menos 1, tá? Que é diferente de 0. Então, né? Então, pois, isso. Por quê? Porque o determinante dessas três vetores é ele. Então, são ele, tá? Ok. Então, A é diagonalizável. Então, A é diagonalizável. Bom, ok. Então, essa é a razão pelo qual A é diagonalizável, tá? Finalmente, e aqui a pergunta mais difícil, entre aspas, calcule essa coisa aqui, né? A elevado a 2K mais 137. Bom, esse aí. Quanto vale K? A gente disse que valia aqui, K. Deixa eu ver. A função era assim, né? Ah, tá. K é um número, tá? Digamos, a sua matrícula, né? E aí vai depender muito. Então, o problema era assim, né? Problema. Ah, não, não. Já está aqui, né? Calculemos isso, né?
Calculemos. Bom, seja qual for o número que você coloque aqui, digamos que K vale 1 milhão, a sua matrícula, será? 2 vezes a sua matrícula vai dar um número par. Mas este número ímpar, tá? Isso vai dar um número ímpar, tá? Ok? Mas como eu vou calcular isso, professor, tá? Veja, se a matriz que você tem, cadê essa matriz que você tem? Você deve estar preocupado, né? Como eu vou calcular isso? 2 elevado a 1 milhão? Ou um número gigante, tá? A gente usa a seguinte fórmula, tá? Como A é diagonalizável, temos. Temos que existe P, existe, etc., né? Existe P, a matriz P. E quem é essa matriz P? A matriz P é essa matriz aqui. A matriz cujas colunas são os autovetores. Ok? Bom, deixa eu calcular a inversa dele rapidamente, tá? Isso dá um trabalho, né? Existe a outra, mas isso não precisava ser calculado, tá? Ok? Existe P a menos 1, né? Okay? Para nossos propósitos não precisa ser calculado, tá? Só saber a teoria. Igual a essa coisa. E existe uma matriz D igual a os autovalores que correspondem a esses, tá? Então, os autovalores, uma matriz diagonal. Tá? O primeiro autovalor foi 0. O segundo autovalor é isso mesmo. Deixa eu ver. Isso, 0, 1, menos 1. 1, menos 1. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, 0, 0, 0. Tá ok. Então, o que que é? Ah, tá. Aqui que vem o clique gigantesco. Tá ok. D. Escreve como D a menos 1 vezes A vezes P. Ok? Isso. Bom, com vocês eu já fiz que A, afinal de contas, se escreve como? É parecida a fórmula, trocando somente a ordem dos P a menos 1 e P. Pensando direito. É assim, tá? Bom, aqui tem uma grande vantagem, tá? Quero calcular A elevado a K. A elevado a K, por exemplo. Qualquer número, tá? R, S, o que for, tá? É algum número, tá? Coloco R. Digamos que eu calculo A elevado ao quadrado. E você vai perceber que isso aqui nada mais é o seguinte. Tá? Isso eu já fiz. Isso, né? Isso é A multiplicado por A. E você observa que esse P a menos 1 com P. Ah, tá. Camila me perguntou, tem uma ordem certa para colocar os autovetores? Não, não tem ordem certa, tá? Você pode calcular. Só que, se esse é o autovetor, né? Então, você tem que colocar aqui, nesse lugar, o autovalor correto, tá? Esse aqui, se você tivesse trocado, Camila, esse autovetor colocado aqui e esse colocado aqui, então esse 1 viria para cima e o 0 viria para baixo. Tá bom? Só isso. Bom, continuando aqui. Essa formulinha, que eu não deveria repetir, mas a gente já fez isso anteriormente, mas para lembrar, A ao quadrado, como se calcula? Aqui está A e aqui está A, certo? Só que isso faz com que aqui, veja, no meio, eu possa apagar esse aqui. E vai ficar, perdão, aqui é D, desculpa, aqui é D, a fórmula é D, tá? Vou repetir, tá? Se D é dessa forma, A é dessa forma, tá? Tem um D aqui. Então, copiando de novo. A ao quadrado é assim, vezes isso aqui. Esse P a menos 1 com P vai sumir, e vai ficar D ao quadrado. Ah, professor, se for ao cubo. Se for ao cubo, vai ser assim, né? Olha só. Vai ser isso. Eu vou... Aqui passei, ultrapassei a hora, né?
vai dar o quê? Isso aqui vai dar identidade, vai sumir. Isso vai dar identidade, vai sumir. E vou ter d elevado ao cubo. Ah, tá, professor. Então, já sei que você, onde quer chegar. Me pediram, calcule a elevado a esse número. Gigantesco, né? Então, esse aí vai ser igual a isso aqui, elevado a d elevado a esse número gigantesco. Ah. Então, eu preciso calcular quanto vale isso. Tá? Ok? Só que esse aqui é uma matriz diagonal, tá? Então, isso é mais fácil. Calcular essa matriz aqui. E aqui está P-1, deixa eu ver. Aqui. E a matriz P, aqui está a matriz P. Ok. Essa é a matriz. Deixa eu ver aqui na ordem certa. Aqui tem que ser P. Errei. Tá? P. Isso é a matriz P-1, tá? De acordo com como está aqui. Bom, acabamos. Sabe por quê? Essa matriz aqui tem que ser elevada, essa matriz tem que ser elevada a esse número aqui gigantesco. Ah, professor, isso aí vai estar difícil. Não. Aqui, essa matriz diagonal vai ser 0 elevado a isso. E é 0. Deixa eu copiar e colar aqui. Então, vai ser 0 elevado a esse número. Tá? Por quê, professor? Porque é matriz diagonal, tá? 1 elevado a esse número não interessa, porque 1 elevado a qualquer número dá 1. Só que menos 1 elevado a esse número, que é ímpar, vai ser um número ímpar, vai dar também menos 1. Quer dizer, a mesma coisa, tá? Ficou só isso. Multiplicar esses três. 1 elevado a esse número vai dar isso. Menos 1 elevado a esse número vai dar esse número também, porque esse número é ímpar. Se fosse par, mudaria aqui, que seria 1. Tá? Mas não é, então agora é só calcular o resultado e pronto. Então, esse é o resultado agora. Talvez seja a única parte que deu mais trabalho nessa parte, tá? Bem? Opa, desculpa. Então, quanto vale A elevado a 2K mais 137? Dá isso aqui. Pronto, só isso. Ok? Que você não irá conseguir nunca se você calculasse diretamente com A, tá? Ou a menos que você tenta, às vezes dá para repetir algumas coisas, às vezes funciona também, tá? Bom, espero que tenha sido útil essa aula, tá? Eu sei que eu ultrapassei, tá? Eu peço desculpas por isso, mas eu queria acabar com essa prova.